Muita gente que se aproxima da meditação se aproxima imaginando que a meditação vai resolver tudo. Não é bem assim. O que eu pretendo explicar nesta gravação aqui tem relação justamente com essa ideia que é bastante equivocada, e eu pretendo, na sequência, também falar de algumas outras ideias que são bastante, no mínimo, controversas e, em muitos casos, realmente equivocadas. São coisas que não são explicadas de forma muito clara, ou às vezes sequer são mencionadas por professores ou por meditadores avançados. O primeiro ponto é justamente a ideia de que a meditação pode curar tudo, pode resolver tudo. A meditação como panaceia. Não é assim. A meditação não cura tudo, não resolve tudo, não é uma panaceia. A meditação pode melhorar muita coisa na sua vida, a meditação pode até resolver problemas de ordem física, mental, emocional e às vezes até de outros aspectos, mas a meditação não trata de resolver os seus problemas. A meditação trata de colocar você em contato com o silêncio interior, com o silêncio profundo. Isso pode levar à solução de problemas, à cura de doenças, à cura de males exteriores e interiores. Isso pode produzir insights, isso pode tornar você um profissional melhor, um pai de família, uma mãe de família melhores. Mas isso pode acontecer, como também pode não acontecer, e como também pode acontecer o contrário. O que eu quero dizer é que se esses efeitos positivos da meditação não fazem parte da própria essência da meditação, não é correto e não é adequado você se dedicar à prática da meditação com o objetivo de obter esses resultados. Porque, como eu disse, eles podem vir, eles podem não vir, ou eles podem até vir com sinal trocado. O que realmente importa na meditação não são os efeitos sobre a sua vida exterior, mas sim os efeitos sobre a sua vida interior. Obter paz profunda, entender o que é o silêncio interior, é tudo o que a meditação propõe. Se a gente estender esses dois efeitos, a gente vai se deparar aí com algumas colocações e questões de ordem até espiritual e religiosa, mas eu não pretendo avançar nisso neste momento. Por enquanto, basta entender que a meditação é um caminho para a paz interior, é um caminho para você vivenciar o silêncio profundo. E tudo mais que puder acontecer a partir disso é uma mera consequência. E por ser uma mera consequência, não pode ser colocado, fixado como objetivo da sua prática. Em outras palavras, se você fixa um não objetivo como objetivo, você vai ter problemas. E o problema mais leve que pode acontecer é você se frustrar. Claro que outros problemas podem acontecer e tem outros problemas que não são tão leves assim, né? Como quando você cria uma expectativa muito grande, é acometido por uma frustração muito grande, e essa frustração muito grande, ela é o gatilho, digamos assim, para transtornos de ordem mental e emocional, como de fato pode acontecer. Então fiquem muito atentos em relação à realidade da meditação. A meditação não é o seu garçom. A meditação não é o garçom que vai trazer um cardápio para você e aí você vai abrir o cardápio e vai pensar assim, hoje eu vou melhorar a minha insônia. E aí você medita para melhorar a insônia. Hoje eu vou meditar para aliviar a minha ansiedade.
E aí você vai e realiza uma meditação para a ansiedade. Não é assim que a meditação funciona. Um outro ponto importante é a ideia de que a meditação ela nasce dentro de tradições espirituais e religiosas muito específicas. Para ser mais específico, ela nasce na Índia, a partir da tradição védica, e a tradição védica foi que deu origem a uma série de outras tradições, né, indianas que foram resumidas sob o nome de hinduísmo. Esse nome ele é bastante problemático, né, como muitos já devem saber, porque na verdade hinduísmo é um caldeirão de tradições, de conhecimentos, de religiões, de tradições espirituais, as mais variadas, né? Então, dentro do hinduísmo, dentro daquilo que se chama de hinduísmo, você encontra, por exemplo, o tantrismo, você encontra o Vedanta, você encontra uma série de tradições espirituais e religiosas que às vezes até são opostas. E depois disso, essas tradições elas foram migrando, né, em várias direções mundo afora. A meditação nasce dentro dessa tradição védica, que se convencionou chamar de hinduísmo. Depois veio o budismo, que espalhou ainda mais a meditação, e o budismo foi migrando ali para o sudeste da Ásia, Tailândia, Vietnã, depois para a China, depois para o Japão. No Japão surgiu o Zen budismo, né, que é uma das vertentes do budismo, e todas essas tradições têm até hoje a meditação como seu elemento disciplinar mais forte. Umas mais, outras um pouquinho menos, mas todas elas têm a meditação como um elemento disciplinar constante, muito presente. O que eu quero dizer com isso, e é o que eu quero dizer aqui nesse segundo ponto, é que muitas vezes quando uma pessoa vai começar a meditar, começar a aprender a meditação e opta por se conectar a grupos de meditação, essas pessoas vão ser expostas a conhecimentos relacionados às tradições religiosas e espirituais que carregam e que ensinam a meditação. Então, por exemplo, existem grupos de meditação ligados ao budismo. Existem grupos de meditação ligados ao budismo tibetano, ao Zen budismo, ao Vedanta, ao Yoga. E todas essas tradições tendem a modelar, ensinar e perpetuar a meditação como um elemento que faz parte das suas respectivas doutrinas. Isso significa ensinar e transmitir a meditação permeada por elementos doutrinários e dogmáticos ligados àquela tradição, àquela religião. Isso é nítido em satsangs, em sanghas, em, enfim, encontros coletivos para meditação, que sempre vão ter ensinamentos de ordem doutrinária, de ordem dogmática, e às vezes de ordem religiosa. Eu não estou dizendo aqui que isso é necessariamente ruim. O que eu quero dizer é que isso pode trazer problemas, pode trazer confusão, porque a tendência que existe, e é o que afeta a maioria das pessoas, é que quando você aprende a meditação, você provavelmente, até por não ser muito experiente, você provavelmente não vai conseguir distinguir nas aulas, práticas e ensinamentos o que é o conhecimento estrito da meditação e o que é o conhecimento doutrinário, dogmático, religioso daquela tradição a que a prática da meditação está conectada. Se você vai aprender
meditação em um grupo de meditação zen budista, você vai aprender os fundamentos desta religião. Se você vai aprender a meditação em satsangs de mestres vedantinos, você vai aprender os elementos da tradição do Vedanta. Você pode, pouco a pouco, se tornar um bom meditador, mas você vai também se tornar um bom vedantino, você vai se tornar um bom budista, você vai se tornar um bom hinduísta, né? Tomando aí o termo genérico que se aplica a muitas dessas religiões. Mesmo que você queira apenas meditar. Mesmo que você tenha se aproximado de um desses grupos apenas para aprender a meditação. Isso pode acontecer de forma explícita ou isso pode acontecer de forma velada. Nos dois casos eu considero isso problemático. Poderia até dizer que isso é ruim, porque o que acontece? Você nunca vai ter acesso a um conhecimento que não esteja conectado com o conhecimento tradicional religioso. E não vai conseguir discernir o que é o conhecimento da meditação e o que é o conhecimento da tradição. Por que isso pode ser problemático? Porque muitas pessoas podem querer se aproximar da meditação, e eu percebo que muitas pessoas têm esse desejo, e essas pessoas já têm uma religião, já fazem parte de uma religião, como, por exemplo, a pessoa é católica e quer aprender a meditar, a pessoa é evangélica e quer aprender a meditar, a pessoa não tem religião nenhuma e quer aprender a meditar sem se tornar conectada a qualquer religião. O problema é que essa liberdade ela é eliminada quando a meditação é apresentada mesclada com os elementos de uma tradição religiosa, de uma tradição espiritual, ao ponto da pessoa não ter acesso ao conhecimento, entre aspas, puro da meditação. Eis o problema. Muitas pessoas podem até dizer o seguinte: bom, mas não existe a prática da meditação totalmente desconectada de alguma ascendência de caráter espiritual ou religioso, basicamente porque a meditação é um caminho para Deus. O que é verdade. É verdade que a meditação ela é um caminho para Deus e, portanto, ela necessariamente precisa estar conectada a alguma tradição de caráter espiritual e às vezes até religioso. Mas é possível apresentar a prática da meditação sem essa conexão. Porque é possível desenvolver uma disciplina meditativa de modo que esse entendimento espiritual seja desenvolvido pelo próprio praticante. Embora isso talvez não seja muito recomendado, é possível desenvolver dessa forma. Logo, é necessário que se apresente a meditação desconectada dessa ascendência espiritual religiosa. Até porque a própria diversidade de ascendência espiritual e religiosa é uma indicação, é um sinal de que existe sim um conhecimento da meditação que independe dessa ascendência. Em outras palavras, à medida que você vai avançando na meditação, você vai se deparar com questões espirituais. Você vai desenvolver um entendimento da espiritualidade por meio da meditação, ou da meditação por meio da espiritualidade. Mas para quem começa, é possível
E muitas vezes é suficiente entender a meditação como algo prático, estritamente, como um método, como uma disciplina, como algo que você vai fazer e para o qual não é necessário racionalizar os resultados. É mais ou menos como quando você toma banho. Você toma banho porque você sabe que é bom. E isso é suficiente. O resultado da limpeza, quando você sai do banho, é suficiente para você continuar tomando banho todos os dias. É possível você racionalizar esses resultados e entender a questão da higiene de uma forma mais ampla, mais profunda? Certamente é. E muita gente se beneficia desse entendimento. Mas você não depende disso para ficar limpo por meio do banho. E mesmo que você não tenha feito grandes divagações a respeito de questões de higiene, questões de saúde atreladas ao banho, você continua tomando banho e você continua obtendo bons resultados a partir desse hábito. Outro ponto importantíssimo aqui é entender que a meditação é uma prática entre muitas de que você dispõe. Isso aqui está muito relacionado ao primeiro ponto que eu mencionei, mas aqui o foco é um pouquinho diferente. Trata-se de ampliar a visão, abrir os olhos e entender que a meditação é um dos meios para se chegar a um certo resultado, mas não é o único. O que eu quero dizer é que a meditação, ainda que ela adquira uma importância muito grande na sua vida, ela nunca vai ser maior do que a sua vida. Ela nunca vai ser maior do que todas as outras coisas reunidas. Em outras palavras, existe vida fora da meditação. Eu sei que quando a gente se envolve com a meditação, e à medida que esse envolvimento vai se tornando realmente sério, a gente tende a entender tudo a partir da meditação. A gente tende a entender tudo a partir dos efeitos que vão sendo produzidos por meio da prática da meditação. Ao ponto de, às vezes, repetir para si mesmo aquela frase, né? Eu preciso meditar mais, eu preciso meditar mais. Quando se depara com um problema, eu acho que é melhor eu ir meditar. Quando se depara com algum problema indissolúvel, alguma dificuldade, eu acho que eu vou meditar agora. E desta forma você vai criando uma espécie de uma alienação. Tome cuidado, porque a meditação é sim uma prática alienante. Você vai se isolar do mundo para realizar a sua prática, e as percepções, né, ou insights, ou frutos que você vai colher, eles dependem do tanto que você consegue se isolar do mundo. Isso é normal, isso acontece, isso é aceitável quando você vai praticar a meditação, mas não é para ser sempre assim. A meditação não é para ser uma fuga. E um meio de você evitar que a meditação seja uma fuga é você lembrar sempre que existe um universo imenso fora da meditação. Você continua precisando pagar contas, você continua precisando realizar seus hábitos de higiene pessoal, de saúde, se alimentar direito, saber se relacionar com as pessoas, e muitas dessas coisas não têm relação direta com a meditação. O nível de consciência que você desenvolve por meio da meditação certamente vai ajudar nesses outros campos da vida, mas eles não vão ser equacionados por meio da meditação. Não é a meditação o instrumento principal para lidar com elas. Às vezes, a meditação sequer é o meio adequado para lidar com elas. Além de não ser o principal, pode até ser inadequado. Então,
O que eu recomendo aqui, neste terceiro e último ponto, é permaneça lúcido em relação a tudo que você faz. Porque, embora a meditação seja uma ferramenta sensacional, uma ferramenta que realmente vai melhorar a sua vida, existem vários outros meios, várias outras coisas que podem proporcionar um bem igualmente importante. No que diz respeito à saúde física, musculação, atividades aeróbicas, todas essas coisas vão funcionar melhor do que a meditação. A meditação cria um impacto físico muito pequeno, alterações físicas pequenas comparadas com essas outras atividades. No que diz respeito à condição mental e emocional, a meditação já proporciona um impacto maior e mais profundo. Mas tem pessoas que se dão melhor com terapia, né? Psicoterapia, por exemplo, psicanálise, com outros meios terapêuticos, né? E que existem aos montes hoje em dia. Tem pessoas que se dão melhor se aproximando de religiões, de grupos religiosos. No que diz respeito aos efeitos espirituais, talvez muitas religiões sejam um caminho mais apropriado para muitas pessoas, mais apropriado do que a meditação. Então, o que eu recomendo é que vocês não apenas lembrem que a meditação não é um caminho único, mas lembrem também que existem caminhos melhores, dependendo da pessoa, dependendo do que ela busca, dependendo de qual é essa busca. E entendam qual é a realidade da meditação e o que efetivamente ela pode trazer de bom para a sua vida.